Bom, meus amigos, novamente aqui nós falando sobre planejamento e controle de manutenção e vamos iniciar aqui a fase final desse nosso treinamento, então começando a falar sobre cronograma de manutenção preventiva. Bom, vamos falar sobre mapa de 52 semanas, ou 52 colunas, tá? Que é o C1, que é um geral. Então, normalmente é o que mais se usa, tá? Alguns programas de gestão de manutenção permitem uma montagem de cronogramas com base nas semanas, em qualquer semana do ano. Então, são 52 semanas. Com isso, o programador ganha recursos para realizar a manutenção no momento mais adequado para a manutenção e instalação. Neste caso, a data de parada deve ser acordada e respeitada por todos, tá? Esse tipo de cronograma pode ser montado com hierarquia ou não de equipamentos, ou ainda com a quantidade de horas de máquina parada. Então, isso aí eu estou falando do layout do cronograma no Excel, coisa bem simples. Então, eu tenho aqui um modelo para vocês dar uma olhada, um mapa de 52 semanas, ou um cronograma de 52 semanas por hierarquia. Então, vocês vão observar que obrigatoriamente uma máquina para atrás da outra, né? Então, a gente tem ali 3 pontos rolantes ali, no caso, né? 6, perdão. E aí vocês vão ver que as atividades têm que ser uma depois da outra, tem que seguir uma hierarquia, porque você não pode ficar com 2 ou mais paradas, né? Tem também ali a montagem do cronograma sem hierarquia, neste caso não há nenhuma interligação entre os equipamentos, deixando o programador com maior liberdade para pensar o cronograma. Então, nesse exemplo abaixo, aqui está montado um cronograma de 52 semanas em que não tem ligação entre as máquinas. Então não tem importância você estar parado com 3 ou 4 máquinas dessas ao mesmo tempo, porque elas não desenvolvem as mesmas atividades, ou uma não influencia no trabalho da outra. Tá? Então você não precisa trabalhar com sistema de hierarquia no caso desses. Bom, pessoal, então falando do mapa de 52 semanas para um único equipamento, tá? A gente chama ele assim porque ele é confeccionado para marcar a data exata em que será realizada a manutenção de um determinado equipamento. Enquanto os 52 semanas C1, que é o que a gente estava olhando antes, é utilizado para uma visão geral da planta, o C2 ele é utilizado para controle de apenas uma seção ou uma linha ou equipamento, tá? Esse cronograma serve para que a supervisão de produção controle os dias em que o liberou determinada máquina para a realização das rotinas de manutenção pertinentes, tá? Esse tipo de cronograma possui uma formatação diferente, onde os dias da semana estão dispostos por colunas e as semanas separadas em grupos de 18, fechando um total de 52 semanas do ano, tá? Então ele tem um layout um pouco diferente, ele é um mapa de 52 semanas para um único equipamento. Eu, sinceramente, eu vi isso aqui só na literatura, eu nunca vi na prática, né? Eu acho que faz sentido ter um mapa de 52 semanas para um único equipamento, se ele for um equipamento muito especial, um equipamento fora da linha de produção, ou um equipamento que é utilizado para testes, né? Então, é uma coisa meio fora da realidade da empresa, aí teria motivo para você usar um mapa de 52 semanas para um único equipamento. E o C3, né, que ele é o básico para um equipamento também, é assim chamado, pois apresenta uma pequena variação. Ele é montado em cima de um plano com meses e semanas, tá? Não se recomenda a utilização deste modelo em função de sua construção ser mais difícil, além do fato de ter-se que fazer um novo a cada ano. Acho que é a cada mês, não é a cada ano, tá? De qualquer forma, também ele é um método usado que você, em vez de enxergar 52 semanas no ano, você enxerga as semanas, mas dentro de cada mês, tá? Mas no frigir dos ovos ele pode ser utilizado também como 52 semanas, não tem problema nenhum. Então aqui eu estou falando do mapa de 52 semanas com códigos de periodicidade ou HH estimado. Então o que é que eu estou fazendo? Eu peguei aquela nossa planilha das 52 semanas e além de eu assinalar as paradas de manutenção, eu estou colocando quanto tempo cada uma delas leva, tá? E também aqui embaixo, por uma escala, às vezes por amarelo ela vai ser anual, cinza é outra periodicidade, e essa escala de cores aqui ajuda a gente a montar um cronograma, tá? Para a implantação de um sistema de manutenção preventiva sistemática, deveremos seguir os seguintes passos. Claro, supondo que
que o cadastramento dos equipamentos, seus códigos devidamente lançados no sistema e o sistema devidamente escolhido. A classificação dos equipamentos, conforme foi salientado primeiramente, os equipamentos devem ser classificados conforme a matriz de criticidade. A montagem do programa passo a passo. A periodicidade dos planos, os planos de manutenção preventiva devem ser executados e programados conforme as referentes periodicidades, que é definida no momento da criação do plano em função do trabalho a ser executado, podendo ser por tempo calendário, mensal, semestral ou anual. Você pode usar aí a periodicidade dos planos utilizando o calendário da empresa, o calendário de dias úteis. Então, tem que ver como é que você vai implantar a periodicidade dos seus planos, tá? Então, o exemplo de um procedimento de manutenção padrão mensal, tá? Geralmente são trabalhos menores e mais rápidos, que não demandam muita mão de obra ou troca de muitas peças. Esses planos são gerados geralmente a partir do manual do fabricante. Em alguns casos, esses planos são criados a partir do know-how do técnico e podemos citar como exemplo a substituição de filtros, que a gente tinha conversado antes. Isso aí não precisa estar muitas vezes com o equipamento parado. Lubrificação de partes móveis de máquinas e equipamentos, claro que visando a segurança do funcionário, né? Não vai lubrificar lá uma parte móvel da máquina que pode estar causando lesão nas mãos do técnico, né? Revisar a fixação de motores, compressores, redutores, etc. Você pode dar um reaperto nos parafusos que fixam esses elementos às bases aí. Verificação de tensão em motores, tá? Vamos identificar esse tipo de plano com a letra M. Então, como eu falei, a montagem do programa passo a passo, vocês vão ver lá no final esses planos montados num calendário de 52 semanas. Então, para esse tipo de plano mais simples, vamos usar a letra M. Tá? Para planos semestrais, são aquelas manutenções que são mais específicas, em que há necessidade de uma intervenção com mão de obra específica, com maior quantidade de pessoas, usualmente programadas em paradas de linha total. Nesses casos, a substituição de peças importantes ou subconjuntos montados, anteriormente em bancada. Tá? E quer dizer que a gente vai fazer manutenção em subconjuntos para estar utilizando nesse tipo de manutenção. Esses trabalhos são oriundos de preventivas sistemáticas construídas com base nos manuais dos fabricantes e podemos citar como exemplo: substituição de mancais e rolamentos, substituição de correias de transmissão, principalmente correias maiores ou triplas, enfim, aquelas mais complexas, né? Troca de óleo de redutores ou centrais hidráulicas, lubrificação de partes móveis maiores onde necessita retirada de carenagem. Tá? Vamos identificar estes planos com a letra S. Mais adiante vocês vão entender essa codificação. Planos anuais. São aqueles planos de manutenção que, além de mais específicos, há necessidade de uma intervenção com mão de obra específica e geralmente com acompanhamento da engenharia de manutenção. Maior quantidade de pessoas, tempo de execução maior e normalmente mais de um dia. Usualmente programadas em paradas de linha total. Nesses casos, a substituição de peças importantes ou subconjuntos, e nesses trabalhos são oriundos de preventivas sistemáticas construídas com base nos manuais do fabricante, sendo que em alguns casos a demanda a presença de especialistas externos, né? Então, como exemplo, a gente tem alinhamento de trilhos de uma ponte de carga, né? Limpeza interna de extrusoras de termoplásticos, são um exemplo. Troca de rolamentos de mancais de grande porte, tá? Até para vocês entenderem, quando eu falo em limpeza interna de uma extrusora, a gente tem que desmontar, para quem conhece extrusora, extrusão. Quem não conhece, eu recomendo que dê uma olhadinha no Google. É retirado a rosca interna da extrusora para limpeza, tá? Isso demanda um grande tempo, uma grande quantidade de pessoas e recursos. Não é muito fácil fazer uma atividade dessas. Bom, pessoal, então está aqui o mapa de 52 semanas com os planos mensais, esses em azul aqui, os planos semestrais, que serão realizados a cada 6 meses, e aqui eu tenho um plano anual, tá? Que é a limpeza da rosca de extrusão. Então, só para exemplificar para vocês como é que a gente pode montar um plano de 52 semanas, tá? Olha, até que a gente está usando aquele modelinho lá que vem um mês e as semanas do ano, tá? Então, considerações finais aí do módulo 7.
Deve-se montar o programa de manutenção com muita atenção e cuidado, pois é esse cronograma que comandará as intervenções de manutenção durante o ano. Tá, pessoal? Então é aquilo que a gente comenta, a questão da confiança. A gente não pode ter erros tão cruciais assim, porque a gente perde a confiança da fábrica. Um programa mal feito pode acarretar na falha de execuções, por planejamentos mal feitos, por datas mal programadas. Essa carta será a bússola de manutenção, da manutenção, na aquisição de peças, ferramentas, dispositivos, além da contratação de mão de obra, tanto interna quanto terceirizada, e assim como demais recursos necessários para a garantia de execuções bem feitas. Além disso, um cronograma montado erroneamente colocará em xeque a competência do setor de planejamento de manutenção, que foi o que eu comentei antes. Tá? Um cronograma anual ele é uma ferramenta muito importante e ele tem que ter todo o cuidado para ser bem elaborado.